Olá, graça e paz, sejam bem-vindas a mais um devocional com a palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre uma mulher precisa do sobrenatural. Nós que somos filhas de Deus, nascemos de um Deus que é sobrenatural. Então nós não podemos mais aceitar uma vida natural, uma vida na média. Nós fomos chamados para viver, para tocar o sobrenatural e nós precisamos dele. Não é mais uma opção para uma filha de Deus tocar na dimensão sobrenatural, tocar nas coisas espirituais. É sim uma necessidade para que nós possamos viver a palavra, nós precisamos tocar e viver com o sobrenatural. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por esse momento, porque o sobrenatural está disponível para nós e nós dependemos dele para poder sermos assertivas e cumprir a tua palavra. E nós te pedimos nesse momento um despertar das coisas espirituais, que nós possamos ser esticadas, inspiradas em viver ainda mais a dimensão sobrenatural e essa atmosfera onde nós fomos recriadas para habitar. Nós somos hoje um espírito e nós devemos viver nessa dimensão. Por isso eu oro para que nesse momento sejamos despertadas para isso, em nome de Jesus. Amém? Então nós vamos falar sobre uma mulher que nos inspira no sobrenatural e o nome dela é Débora. Lá no livro de Juízes, Débora ela foi a quinta juíza, né? Porque no intervalo após Josué morrer e ser estabelecido o primeiro rei, juízes governaram para cuidar, proteger e conduzir o povo. E dentro desses juízes que governaram, que foram autoridades sobre o povo, estava ali no meio Débora, uma mulher que foi juíza e profetisa. E Débora, ela sentava debaixo de uma árvore, se diz uma palmeira, né, nos dias atuais, e ela ali sentada, ela dava uma consultoria. Talvez hoje nós chamaríamos de coaching, né, ou algo assim. Mas Débora, ela sentava ali e ela atendia as pessoas que precisavam de uma instrução, uma orientação, uma direção sobrenatural. Porque naquela época as pessoas não tinham o Espírito Santo, porque elas não nasciam de novo. Jesus não tinha vindo e consumado a nova aliança. Mas Débora foi chamada para ser uma profetisa e a unção estava sobre ela. Por isso ela era habilitada, capacitada a entregar uma direção, uma instrução, uma orientação de Deus para as pessoas, sobrenaturalmente, porque a unção estava sobre ela. E essa mulher nos inspira a sermos mulheres que podem sim trazer direção, trazer uma orientação debaixo da unção do Espírito. E nós hoje, que temos o Espírito Santo morando dentro de nós, precisamos usar isso e precisamos fluir nas coisas sobrenaturais. Precisamos estar sensíveis a essa dimensão para sermos avisadas, orientadas e instruídas por eventos futuros ou até mesmo presentes e não sermos pegas de surpresa. Você sabia que muitas de nós temos passado por problemas, situações que nós não precisaríamos passar se estivéssemos sensíveis às instruções sobrenaturais de Deus para nós. Aquilo que o Espírito Santo deseja nos revelar, nos guiar, nos direcionar. Então nós precisamos despertar para o sobrenatural. Precisamos despertar para as sensações do Espírito, para aquilo que Ele deseja fazer, nos proteger, nos guiar e até mesmo nos usar para que nós possamos ser instrumentos da voz dele para outras pessoas. Amém? A história dela conta ali no livro de Juízes, no capítulo 4. A partir do 4 vai falar. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, ela era casada, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, ou da palmeira, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim. E os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e disse: Ó Senhor,
o Deus de Israel ordena a você que reúna 10.000 homens de Naphtali e Zebulon e vá ao monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, que eram 900 carros de ferro, junto ao rio Quizon, e os entregará nas suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, eu irei, mas se você não for, eu não vou. Aí respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Cícera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. E o que aconteceu? Esse exército foi derrotado e eles saíram com a vitória, assim como Deus havia revelado para Débora, a profetisa. Sabe, esse texto ele nos encoraja e nos dá a certeza de que mulheres sim são chamadas para viver o sobrenatural e que Deus pode sim comunicar decisões, questões, direcionamentos para nós através do sobrenatural. E aqui era um período onde o povo de Deus ele estava vivendo sem um governo e eles recebiam um livramento de Deus por uns anos e acabavam se perdendo, adorando ídolos, se rendendo a ídolos e se perdiam em seus pecados e acabavam saindo da proteção de Deus. E Deus levantou Débora para aquele tempo, para trazer uma direção onde Deus poderia livrar o povo dele das mãos daquela perdição, das mãos daquilo que estava acontecendo com o seu povo. Eu quero dizer que Deus deseja revelar coisas para você, mulher, para que a sua família, para que o seu cônjuge, para que no seu trabalho, para que pessoas da sua volta sejam livres do mal, através daquilo que Ele deseja revelar na sua vida. A palavra de Deus lá no livro de Coríntios, no capítulo 14, nos encoraja a realmente profetizar. Todos podem profetizar, nem todos foram chamados no dom da profecia para ser profetas, mas nós podemos profetizar, porque Deus deseja comunicar coisas a pessoas, deseja comunicar coisas para nós, para que nós possamos orar e realmente a intervenção divina se manifestar. E nós não precisamos passar por certos problemas, circunstâncias ou situações quando somos avisados por Deus anteriormente, sabe? Não é mais algo opcional. Nos dias de hoje, nós temos vivido tantos ataques a valores, princípios da família. Os nossos filhos têm perdido a referência do que é certo e errado, do que é homem e mulher, do que é papai e mamãe, do que é um formato de uma família original e de muitas outras coisas. E eles têm sido atacados nas suas escolas, nas suas amizades, às vezes nos seus círculos de amigos. E nós precisamos ser avisadas por Deus, precisamos ser mulheres que contamos com o sobrenatural, com as revelações que Deus deseja nos dar, por visões, por sonhos, por uma sensação, por uma impressão, testemunho interior pelo Espírito Santo. E Ele deseja cuidar dos nossos, mas nós precisamos estar sensíveis a ouvir e realmente ser inspiradas por essa direção sobrenatural. E eu quero trazer para você 3 pontos que vão nos ajudar nisso. O primeiro deles é ter tempo com Deus para romper a esfera natural. Nós precisamos ter tempo com o Senhor. Eu sei que você deve ter amigas, né? Como eu, parceiras, amigas. E sabe como é importante aquele tempo que nós temos com aquela pessoa. Porque é naquele momento que nós desenvolvemos uma intimidade, uma profundidade. Nós conhecemos o outro quando nós damos tempo para ele, não é assim? Eu tenho como falar que eu sou íntima, a gente tem lá tantos seguidores, tantos amigos virtuais, né? Mas eu não posso dizer que eu tenho 1.000 e poucos amigos íntimos. Eu tenho seguidores, pessoas que acompanham, que me acompanham, que eu acompanho. Mas eles não são íntimos, eles não sabem a minha causa, eles não conhecem a minha vida, ou às vezes não sabem nem o que eu estou falando no dia a dia, porque não estão comigo. Sabe, Deus te chama, mulher, a desenvolver intimidade com Deus, porque você só vai conhecer o seu Deus e aquilo que Ele quer falar com você, quando você tiver tempo com Ele e está disposta a ouvir. Também não seja aquela mulher tagarela que fala na oração e não dá tempo de Deus falar. Termina a oração no amém e Deus está ali querendo falar algo.
te avisar, te responder, e a gente não dá tempo para o Senhor. Então, dê tempo para que Deus possa falar com você. 2. Confie e discirna bem as coisas espirituais. Eu costumo dizer que um ambiente espiritual é um ambiente perigoso. Coisas são reveladas em um ambiente espiritual. Então, confie no sobrenatural. Confie em Deus e confie nas coisas de Deus. Um ambiente sobrenatural, uma atmosfera de oração, de intimidade, em um culto onde estamos nos rendendo ao Espírito. É um momento onde o Espírito deseja inspirar o nosso coração com visões, palavras, vislumbres, e livramento é liberado nesse momento. Então, conte com o sobrenatural. Confie naquilo que Deus está movendo. Amém? E 3. Essa mulher que confia no sobrenatural, que vive pelo sobrenatural. Eu não sei se você já teve experiências assim, mas eu tenho muitas experiências com o Senhor e como eu sou grata de ser avisada por Ele. Quantas vezes até em questões simples. Teve um dia, eu me lembro que eu estava vendo uma lojinha online e eu olhei uma roupinha que estava lá e estava com um precinho muito bom. E eu fui lá para comprar rapidamente. Só que o meu Pix não estava funcionando. E eu disse, não vou conseguir comprar, porque não está dando Pix, não está dando sinal. E eu passei por aquele lugar e respondi a mensagem, eu não consegui fazer o Pix, não vou comprar. E uma impressão dentro de mim, não compre porque não vai ser bom, não compre porque você não vai gostar. E eu queria, porque assim, a carne fica querendo rebater o espírito, né? E eu parei e falei, eu não vou conseguir, avisei, ele disse, pega a minha internet, pega o Wi-Fi aqui para ver se você consegue fazer. E dentro de mim, não faça, não faça. Você não vai ficar escandalizado comigo, né? Porque eu ainda estou melhorando, né? Ainda não estou na perfeição. Então, não fique escandalizado aí, porque eu também erro. E o que eu fiz? Eu fiz o Pix com o Wi-Fi dele. E qual foi o resultado? Eu não gostei do que eu comprei. Então, eu quero te dizer que nós perdemos ou nós ganhamos alguns problemas quando nós deixamos de confiar no sobrenatural. Ah, mas foi só uma compra. Pode ter sido uma compra, mas Deus deseja te livrar de acidentes, livrar os teus filhos da perdição, de convites errados, se revelando a todos os dias pelo sobrenatural para as nossas vidas. Nós precisamos do sobrenatural para sermos livres, livradas, protegidas. E sabe qual foi o final dessa história? Eu disse, pai, eu não te ouvi, não devia te ter feito, me perdoa. E Deus é tão bom com a minha vida que eu fui lá e falei e eles me devolveram o dinheiro e eu pude devolver a mercadoria. Vai dizer que nosso pai é bom, né? Mas isso foi a misericórdia de Deus, porque eu não ouvi o sobrenatural, eu precisei contar com essa misericórdia. Mas sabe, eu quero te dizer, nós podemos acertar, nós podemos ouvir o sobrenatural e sermos alcançadas, evitar a fadiga, evitar o retrabalho quando nós estamos conectadas com as coisas divinas. E sabe, eu estava meditando sobre Provérbios 31 e eu quero encerrar com isso. Provérbios 31 é um provérbio que fala a respeito da mulher sábia. E quando nós lemos esse capítulo, a gente chega a pensar, é impossível viver como essa mulher viveu. Ela era boa em tudo. Ela era boa mãe, boa esposa, boa empresária, boa administradora, boa dona de casa. E a gente fica pensando, como que faz tudo isso e tão bem? E eu já ouvi mulheres me dizerem, essa mulher é impossível de ser. Eu nunca vou ser assim. Mas como que é impossível se a palavra diz que é possível, se ela nos orienta? Então Deus seria injusto se ele dissesse, seja uma mulher de Provérbios 31, se nós não temos como ser. E eu comecei a meditar sobre isso. E eu quero que você abra comigo no livro de Provérbios, capítulo 31. Já vai abrindo aí. Nós vamos ler o que diz lá. E eu comecei a falar para o Senhor, pai, o que precisa para ser essa mulher? Porque é muita coisa. Realmente, o que essas mulheres me dizem, eu incentivo elas em fé. Mas eu quero descobrir qual é o caminho, eu quero ser melhor, eu quero progredir para ser essa mulher. De Provérbios 31, que realmente é uma mulher íntegra, que produz coisas boas, que administra tudo, que é uma boa esposa ainda, uma boa mãe, o seu marido é elogiado. Que mulher é essa que dá conta de fazer tudo?
E o Senhor ministrou no meu coração. Ele disse para mim que essa mulher é uma mulher que conta com o sobrenatural. Sozinhas ou somente contando com a nossa força, com uma força natural, nós não vamos conseguir ser essa mulher. Mas contando com o Espírito, que nos ajuda em todo o tempo, que deseja que nós venhamos a nos mover nos dons, no sobrenatural, a ouvir, discernir coisas espiritualmente, nós vamos conseguir ser essa mulher de Provérbios 31. Eu quero recapitular contigo como ser essa mulher. Ter tempo com Deus para romper essa esfera natural. 2. Confiar e discernir bem as coisas espirituais. Sabe? O espiritual, aquilo que Deus te traz nessa esfera, nunca vai ferir a palavra de Deus. Porque Deus e sua palavra são um. Então, tudo que Ele te revela precisa estar em linha com a palavra. E 3. Essa mulher que vive pelo sobrenatural será uma mulher reconhecida como uma mulher de Deus. Como lá em Provérbios 31, no verso 30 e 31, que diz assim: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas na porta da cidade. Está falando com você, está falando comigo. Mulheres que contam com o sobrenatural, que estão atentas, que se expõem a uma atmosfera do Espírito, são inspiradas pelos dons e recebem avisos, recebem instruções e direções diretamente da parte de Deus. Amém? Eu quero te convidar a ser ainda mais intencional, a ser ainda mais aguerrida e realmente buscar essa intimidade e se expor a essa atmosfera. Em nome de Jesus. Um beijo e uma ótima semana.